Vamos lá, Lab 1, Lei de Ohm, Lei das Malhas, Associação Série e Divisor de Tensão. Na preparação, foi medido os valores dos resistores RA, RB, RC e Rzão, cada um com 110, 220, 330 e 1 MΩ. Foi medido os valores deles sendo segurados com os dois dedos e sem segurar. No de 110, 220 e 330 ohms, não foi observado muita discrepância entre as medidas segurando e medidas sem segurar. Agora, agora no resistor de 1 mega foi observada uma diferença muito grande, tanto sem segurar, que o valor deu 2,3 mega, quanto segurando, deu 88,7 K. O valor sem segurar, tão desajustado com o valor real, eu atribuo a tensão que a placa fornece no módulo de ohmímetro ser muito pequena para medir com precisão uma resistência tão grande dessa forma. E a resistência de 88K, medido com o meu corpo em paralelo, eu atribuo ao valor medido entre as minhas mãos, que deu 137K. Um valor de 1 mega em paralelo com 137K faz sentido dar próximo do valor de 90 kΩ, como foi medido. Agora, a montagem do circuito da figura com o quadripolo RA, RB, RC, medindo a corrente de RC e a tensão V2 sobre RB, na verdade sobre RC. Os valores medidos para V2 foi 3,76 volts e a corrente medida foi de 10,87 mA. O que representa a relação V1 sobre I1? Ora, representa a potência fornecida pela fonte E1, como a potência é igual a tensão dividido pela corrente. A expressão literal para essa expressão, como na malha 2 ela está aberta, não há corrente aqui, dá para achar essa representação apenas levantando a expressão da malha 1, que a expressão da malha 1 é igual a V1 vezes igual a corrente I1 vezes as resistências RA mais RC. Logo, a relação V1 sobre I1 é igual a RA mais RC. O equivalente de Thevenin. A resistência de Thevenin ela é medida nos pontos 2 e 4 com a fonte curto-circuitada. Logo, ela é RA paralelo com RC somado com RB. O valor dessa conta, do valor da resistência equivalente de Thevenin, deu 300,28 ohms. E a tensão de Thevenin calculada é a tensão medida entre os dois pontos quando a carga é desconectada. Então, a tensão medida de RB até RC é a tensão equivalente de Thevenin. Nesse caso, como não tem corrente em RB, é a tensão medida em RC. Calculado esta tensão, deu um valor de 3,75 volts. O valor medido dessa tensão foi de 3,76 volts e o valor corresponde ao calculado. Nesse caso, foi colocado E1 igual a 5 volts. Agora, esboçando o diagrama de Norton, ao invés de ser uma resistência em série com uma fonte de tensão, é uma resistência de Norton em paralelo com a fonte de corrente, que chamamos de corrente de Norton. A resistência equivalente de Norton é calculada da mesma maneira que na de Thevenin, e a corrente de Norton seria a corrente que passa pela carga quando a carga é um curto. Para calcular essa corrente, é necessário calcular qual é a corrente que circula da malha 1 e qual valor de tensão essa corrente aplica sobre RC. Esse valor de tensão vai ser o mesmo que o valor de tensão em RB, pois os dois vão estar em paralelo, logo que aqui vai ser um curto. E achando a corrente sobre RC e sobre RB, que é a mesma, podemos calcular a corrente de Norton, que é simplesmente a tensão de RC sobre RB, que deu 12 mA. O valor da resistência de Thevenin calculado foi 300 ohms e o valor medido foi de 317. O valor está
próximo do calculado, dentro da margem de tolerância. Neste caso, foi montado em seguida um equivalente de TVNAM, com a fonte equivalente de TVNAM, o valor configurado no software, de 3,75 volts, e a resistência de TVNAM igual ao medido, ela foi colocada como 300,25 ohms, que foi configurado no potenciômetro. A corrente o objetivo era calcular qual é a corrente de Norton, ou seja, quando a carga é um curto-circuito. O calculado foi 12 mA e o medido foi 12,24 mA. O resultado está dentro do esperado. O medido bate com o calculado. Lei dos nós, teoria da superposição, associação paralela e divisor de corrente. O circuito usado é esse circuito com a fonte E1, fonte E2 e o quadripolo ao centro, como mostrado. Ajustando a fonte 1 para 2,5 volts e substituindo a fonte E2 por um curto-circuito, as correntes I1 e I2 têm os valores de, respectivamente, 10,4 mA e 6,03 mA. No ensaio B, ajustando a fonte de tensão 2 para 5 volts e substituindo a fonte 1 por um curto-circuito, as correntes calculadas em I1 e I2, respectivamente, são 2,2 mA e 16,45 mA. Com base nesses resultados, quais seriam as medidas se fizéssemos V1 igual a 2,5 e V2 igual a 5 volts, ou seja, se as duas fontes estivessem ligadas ao mesmo tempo. A partir dos resultados, a partir das medições anteriores, nós vamos encontrar um valor esperado e comparar com o valor medido. Bom, no primeiro caso, o valor medido de I1 e I2, já foi falado nos slides anteriores quais são as correntes do primeiro caso, quais são as correntes do segundo caso. A superposição esperada, neste caso, para a corrente 1, I1 está no sentido horário, no caso 1, e no sentido anti-horário, no caso 2. Logo, a superposição esperada é a diferença entre essas duas correntes. Logo, 10,4 menos 12,2. A corrente esperada é igual a 1,8 mA. A corrente 2, o mesmo vale. As correntes elas estão em sentido opostos, neste sentido, no caso 1, sentido horário, no caso 2, sentido anti-horário. Então, o resultado esperado da superposição é a diferença das duas correntes, que é 6,03 menos 16,45, que em módulo nos dá uma corrente de 10,42 mA. O resultado medido para I1 foi de 2,01 mA, bem próximo do valor esperado, e para I2 foi 10,25 mA, mais próximo ainda do resultado esperado I2, que deu 10,42 mA. Tudo isso em módulo, porque varia conforme as polaridades do amperímetro que colocamos na medição.